Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Conhecimento Judaico aqui do canal, em que no vídeo de hoje nós iremos compreender qual que é a visão do judaísmo sobre o sexo, em que iremos entender, primeiramente, o porquê e quando que surgiram essas determinadas regras de conduta sexual no judaísmo, como, por exemplo, aquilo que nós já observamos na Torá escrita, mais especificamente no livro de Levítico, no capítulo 18. Também aqui eu irei explorar com vocês, no vídeo de hoje, sobre quais são as perspectivas religiosas e filosóficas sobre o sexo dentro da cultura judaica. E também irei explorar aqui algumas respostas que muitas vezes os livros tradicionais nos trazem sobre problemas e também curiosidades que se mostram ainda muito presentes na nossa sociedade contemporânea, não apenas daqueles que são judeus, mas também a todos aqueles que já possuem determinada prática sexual em suas vidas. Como, por exemplo, o que fazer quando um homem sofre com uma ejaculação precoce? Ou ainda também outras perguntas bem interessantes, destinadas também especialmente aos casados. Quantas vezes por semana é recomendado que um casal tenha sexo? E também ainda outras perguntas que são, por vezes, mais dedicadas aos jovens, mas que também podem ser aplicadas àqueles que já são casados, como, por exemplo, como fazer para não pensar em sexo o tempo todo? Então são estas também perguntas que eu vou tentar aqui responder a vocês, se utilizando desses escritos tradicionais do judaísmo, que nós encontramos, por exemplo, nos escritos de Rambam Maimônides, além também dos escritos contidos no Shulchan Aruch, de Yosef Karo. Então vamos explorar de forma geral sobre quais são os conceitos e aspectos diversos sobre as relações sexuais dentro da cultura judaica. Então, inicialmente, o que devemos compreender é sobre o porquê e quando que surgiram essas determinadas regras de conduta sexual dentro da história do povo de Israel. E se nós formos observar logo de início aquilo que se encontra na Torá escrita, como por exemplo no livro de Levítico no capítulo 18, mas ainda existem várias outras regras de conduta sexual também dispostas nos diversos livros que nós temos então na Torá, tanto em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, nós podemos observar de que essas regras de conduta elas foram elaboradas mais especificamente para fazer uma diferenciação entre aquilo que seria a conduta israelita, que tinha como o Deus de Israel como o Deus em que se prestava o culto e a adoração, e aquelas condutas que faziam parte dos demais povos que estavam ao redor de Israel, e mais especificamente ainda os povos que se encontravam em Canaã. Isto porque a forma de se prestar culto a essas divindades cananeias, como por exemplo Baal e Astarte, elas envolviam diversas práticas sexuais diferentes, e muitas dessas práticas também envolviam certos ritos que envolviam orgias sexuais. Então era algo bem diferente daquilo que deveria ser a conduta correta feita pelo israelita nesse período da antiguidade. E além disso também, ali em Levítico no capítulo 18, que nós encontramos mais especificamente ainda disposições sobre com quem ou quais são os níveis de parentesco aceitos para que uma pessoa se case então com outra dentro da religião israelita antiga, nós observamos de que isto muitas vezes é entendido como algo comum para nós nos dias de hoje, como por exemplo, saber de que uma pessoa ela não deve se casar com a sua tia, ou ainda pessoas que tenham uma proximidade maior, como por exemplo, não se casar também com o próprio irmão. Algo que para nós, nos dias de hoje, soa como algo extremamente absurdo. Mas para o período da antiguidade, ainda mais especificamente no Egito Antigo, era uma conduta sexual comum que existia especialmente na corte egípcia. Como, por exemplo, uma forma de se preservar a dinastia dos faraós egípcios, eram elaborar então casamentos de irmãos com irmãos. E isto era algo que para o povo de Israel, que tinha então essa separação para ser um povo consagrado ao Deus de Israel, se observava que haveria então necessidade dessas diferenças em suas condutas sexuais e também em sua forma de entender o casamento. Além disso, também uma outra prática que existia na antiguidade, que se mostra também ainda muito comum nos dias de hoje, é com relação à prostituição. E nós observamos ali mais especificamente no livro de Deuteronômio também, ainda sendo mais específico no capítulo 23 e verso 18, em que nós encontramos então de que entre o povo de Israel não poderiam haver prostitutas. Então a prostituição também era algo proibido no povo de Israel. No entanto, apesar disto, o povo de Israel ele sempre entendeu em toda a sua história
as relações sexuais de uma forma bastante realista. Como, por exemplo, um dos motivos também que serviam como base para que um israelita, seja ele homem ou mulher, deveria se casar cedo, era justamente para que todo este impulso sexual que se demonstra, especialmente na puberdade, fosse canalizado para dentro do casamento. Então, até mesmo como eu expliquei no vídeo anterior aqui sobre a história do casamento judaico, que eu deixo o cartão aqui em cima também para se algum de vocês não tenha visto e quiser ver sobre essa interessante história da cultura judaica, sobre como se dá o casamento e como que ele é compreendido, nós observamos então de que o casamento, durante boa parte da história do judaísmo, ele foi recomendado de que pelas mulheres deveria ser feito entre os 12 e 13 anos e pelos jovens, os moços, deveria ser entre 16 e 18 anos. O Shulchan Aruch, é essa obra de Yosef Karo, que é o compêndio da Halahá, da lei judaica, ele também recomenda de que o casamento, especialmente do homem, ele não deve ultrapassar os 20 anos de idade. Isto também, uma das razões, é porque há todo este grande impulso sexual nessa faixa etária, que é algo comum também da nossa própria biologia humana. Mas aqui também deve-se ressaltar de que nos dias de hoje as coisas não são feitas dessa forma e também foi-se muitas vezes repensado a questão de casamentos. Então, as jovens hoje no judaísmo, elas procuram não se casar antes dos 16 ou 18 anos de idade, como acontece também na sociedade contemporânea de uma forma geral. Mas nós observamos também uma certa dificuldade com relação a um contraste entre a nossa cultura e a cultura da antiguidade, porque hoje os jovens se casam com uma idade mais avançada. Então, enquanto no período da antiguidade, também aqui relembrando de que isso é porque também a expectativa de vida era bastante limitada naquele tempo, mas nós observamos de que nos dias de hoje é muito comum de que as pessoas se casem após a sua formação, após estarem mais estabilizadas economicamente, o que faz com que o casamento muitas vezes se mostre como um tanto atrasado, entre os seus 30 até 40 anos de idade, que uma pessoa então demora para poder estabelecer o seu casamento. E por conta disso é que muitos rabinos então muitas vezes mostram-se preocupados com relação à conduta sexual dos jovens, porque se procura então preservar esses jovens para que eles não entrem em contato com prostituição ou ainda façam relações sexuais antes de ser casados. Isto porque o sexo antes do casamento ele não é admitido pela cultura judaica. O jovem ele deve permanecer virgem, tanto mulher quanto homem, até se estabelecer o seu casamento. Além disso também, como também expliquei no vídeo anterior, os jovens também não devem nem sequer se beijar antes ainda do casamento. Então há toda esta regra de conduta que para a nossa sociedade de hoje pode se entender como algo bastante contrastante, mas que o judaísmo especificamente, não apenas o judaísmo durante todo o seu período histórico, mas o judaísmo tradicional, ele procura preservar bastante essas regras de conduta com os jovens. Então aqui já dá para responder em si a primeira pergunta, sobre como que os judeus fazem para tentar evitar pensar tanto em sexo durante a sua juventude. E isso é interessante porque Rambam Maimônides ele nos traz a resposta de que para um judeu evitar pensar em sexo o tempo inteiro, ele deveria canalizar toda essa energia sexual que ele tem para o estudo da Torá. Então, toda vez em que ele tem algum pensamento sexual, ele deve imediatamente procurar pensar sobre problemáticas envolvendo a Torá e envolvendo também o Talmud. Então, manter-se a mente ocupada o máximo de tempo possível é uma das recomendações rabínicas mais comuns que nós encontramos, então, dentro da cultura israelita, que é muito semelhante também àquele grande dito que, por vezes, nós encontramos até mesmo nossos avós e, por vezes, até nossos pais que dizem de que a mente vazia é onde entra o Satanás. É mais ou menos assim também que se compreende a tradição judaica. Mas aqui também cabe salientar algo muito interessante, que também existe esse contraste entre a cultura judaica e a cultura cristã, é que para o judaísmo o sexo ele nunca é entendido como sendo algo envolvendo o diabo ou coisas semelhantes a essa. Então o judaísmo não entende de que impulsos sexuais sejam impulsos demoníacos ou maléficos, mas sim é compreendido no judaísmo que os impulsos sexuais fazem parte daquilo que é a nossa biologia comum para se perpetuar a nossa espécie. Então é curioso que de uma perspectiva histórica nós vemos diferenças também de compreensão a respeito da vida entre judeus e mais especificamente cristãos católicos ao longo da história. Como, por exemplo, muitos dos santos que fazem parte da tradição católica, eles por vezes foram assolados por diversos demônios, que se manifestaram como formas femininas bastante atraentes para que os monges, então, quebrassem o seu voto de castidade.
Já no judaísmo não se entende assim. O judaísmo não acredita que demônios manifestem-se em forma de mulheres, mas sim que isso é um impulso natural do ser humano que tende a se reproduzir, e que o mais correto para uma pessoa ser santa de acordo com o judaísmo é que ela fosse casada. Com efeito, o judaísmo entende que o sexo é um ato sagrado e é aquilo que nos faz estar mais próximos de Deus. Isto porque na história judaica, quando se observa a respeito da história de Adão e Eva, na verdade se considera de que Adão era a imagem e semelhança de Deus antes mesmo de existir Eva. E isto é considerado então na cultura judaica de que um ser humano, seja ele homem ou mulher, ele só pode ser formado novamente à imagem de Deus quando ele é casado e mais especificamente quando ele tem uma relação sexual e forma assim a sua prole. Então este é um pequeno contraste entre essas duas tradições religiosas tão interessantes em nossa história. O sexo também na cultura judaica é considerado como um dever religioso e mais especificamente ainda como sendo um direito da mulher, o que é algo muito curioso, porque é considerado como uma responsabilidade do homem fornecer prazer para a sua esposa através do sexo. Com isto, ao longo de sua história, o judaísmo elaborou diversas regras ou então conselhos de conduta sexual, mais especificamente para os homens, para que eles conseguissem então fazer com que as mulheres estassem plenamente satisfeitas sexualmente também, porque isso era considerado como um dever realmente religioso do israelita. Então, por exemplo, como eu mencionei para vocês ainda no início do vídeo, sobre quando um israelita, um judeu, ele tem problemas com ejaculação precoce, algo que muitas vezes é recomendável durante a relação sexual é de que ele esteja constantemente pensando em alguma outra coisa, para que isso faça com que o sexo seja o mais prazeroso possível para a mulher. E também algo muito curioso nesse aspecto é que é sempre recomendável para todos os homens judeus fazerem com que o clímax sexual seja atingido inicialmente pela mulher. Isso significa que o orgasmo é algo que vem mais especificamente da mulher para ser então depois manifesto no homem. E com isto o homem ele jamais deveria entender o sexo apenas como algo para si mesmo ter prazer, mas sim ele deveria estar concentrado mais especificamente em fazer com que o prazer fosse então algo de sua esposa, da mulher. E também vem aqui a resposta para outras perguntas, como por exemplo, quantas vezes então que é recomendável para que um casal tenha relações sexuais durante uma semana ou ainda durante um mês? E algo que é muito curioso, que nós observamos isto como regras também, até mesmo dentro da Halahá, a lei judaica, dispostas no Shulchan Aruch de Yosef Karo, que se observa de que se uma pessoa, um homem ou a sua família, sejam bem-sucedidos no trabalho, sejam então pessoas que têm todas as mordomias possíveis, o recomendável é que essa pessoa faça sexo com sua esposa todos os dias da semana, excetuando, obviamente, os períodos de Nidá, que envolve então o período da menstruação da mulher, com mais os 7 dias de purificação, que comumente dá cerca de uma semana e meia. Mas ainda sobre Nidá eu iria explorar aqui com vocês ainda em outros vídeos, que existem vários detalhes sobre Nidá, que se explorasse aqui nesse vídeo mais especificamente sobre o sexo, iria fazer com que o vídeo ficasse extremamente extenso novamente. Então, por conta disso, eu irei ainda abordar sobre a Nidá um pouco mais ao futuro aqui com vocês também no canal. Mas voltando então sobre quantas relações sexuais que um homem deve ter com sua esposa, é recomendável para aquele que então não é rico, isso é, para uma pessoa que trabalha cotidianamente em sua própria cidade, que ele tenha ao menos 2 relações sexuais por semana com a sua esposa, mas obviamente sempre respeitando as regras de Nidá. Já para aquele que é um trabalhador que trabalha em outra cidade e vem para casa apenas aos finais de semana, nos dias de hoje, ou ao menos vem para casa na cultura judaica para celebrar o Shabat com sua esposa, é necessário então que ele faça sexo com ela, no mínimo uma vez por semana. E também existem os casos dos judeus que trabalham como caixeiros viajantes ou então que estão constantemente em viagem e ausentes de suas casas por longos períodos de tempo. Então, nestes casos, é recomendável que ele mantenha ao menos uma relação sexual por mês com a sua esposa, ou ainda o máximo do que ele puder, nos momentos em que ele estiver novamente em sua casa. Mas, obviamente que essas recomendações de conduta sexual por semana, ou muitas vezes por mês, elas devem ser entendidas também, como são muitas vezes expressas nesses escritos rabínicos, de que não devem ser feitas com exagero. E também o homem ele deve tomar todo o cuidado com relação à disposição da mulher com relação ao sexo.
Isto é, quando a mulher ela está indisposta para o sexo ou ela não quer fazer, isto também deve ser absolutamente respeitado pelo homem. Ele nunca pode fazer sexo com sua esposa se ela não deseja fazê-lo naquele momento. Agora é claro que aqui eu explorei apenas alguns pequenos princípios sobre conduta sexual e também recomendações sobre o sexo dentro do judaísmo. Existem ainda várias e várias outras regras que estão dispostas com mais extensão ainda no Shulchan Aruch de Yosef Karo sobre o sexo, como que ele deve ser feito, como que se deve proceder também nas relações sexuais, mas aqui também é para nós compreendermos de que os temas sexuais são algo realmente bem compreendidos de uma forma bastante realística na cultura judaica, e que o sexo ele não é entendido como sendo algo diabólico ou algo demoníaco que afasta a pessoa de Deus. Mas é claro que pelo fato de ele ser um impulso tão potente de criação que faz com que o ser humano esteja mais próximo da divindade por conta de seu casamento e por conta das relações sexuais, deve-se tomar muito cuidado também para que ele seja canalizado de forma adequada e que o sexo seja feito somente com a sua esposa. Estas regras de conduta sexual sobre o sexo também somente com a esposa é algo que nós não observamos apenas na cultura tradicional rabínica, mas também é algo que nós observamos desde os momentos históricos mais longínquos do povo de Israel. Como, por exemplo, até mesmo ainda no livro de Provérbios existem várias recomendações sobre a conduta sexual ser apenas com a sua própria esposa. Como, por exemplo, nós podemos observar no capítulo 5, verso 15 do livro de Provérbios. Então vamos ver o que esse livro tem a nos dizer sobre essas condutas com relação ao sexo e com relação à sua própria esposa. Bebe água somente da tua própria cisterna, a água corrente de tua própria fonte. Possam teus mananciais transbordar pelas praças. Tu somente as terás sem partilhá-la com estranhos. Serás abençoada a tua fonte, e te regozijarás com a esposa da tua juventude. Que ela seja para ti como uma serva formosa, ou uma gazela graciosa, e em seu colo te saciarás sempre, e em seu amor pensarás sempre. Por que, meu filho, te intoxicarias por uma mulher promíscua, e te abraçarias com um corpo estranho? Então aqui nós observamos já que a questão de prazeres sexuais devem estar unicamente com a esposa. E mais uma vez também uma recomendação de que outras condutas sexuais, mais especificamente ainda condutas com prostitutas, eram algo completamente proibido na cultura israelita antiga desde o período da antiguidade, ainda dos inícios da cultura judaica. Mas aqui também talvez estejam ainda se perguntando sobre como era feito então, como que era compreendido a questão sobre a poligamia no judaísmo antigo. Mas sobre a poligamia é ainda que eu irei explorar com vocês num vídeo futuro aqui do canal, porque também é um tema um pouco mais extenso, para não deixar o vídeo tão carregado de muitos conteúdos num só. Mas cabe aqui salientar antes de que o judaísmo ele também considera, como nós observamos ali também em Provérbios, que a questão de adultério é algo totalmente proibido. E é algo muito interessante também que nós observamos dentro da cultura judaica, é que o adultério, assim como o assassinato e a idolatria, são considerados os 3 pecados mais graves pela religião judaica. Então é bem interessante porque nós observamos de que, durante toda a história do povo de Israel, muitos sábios e comentaristas rabínicos eles disseram de que uma pessoa ela pode transgredir determinados mandamentos para salvar a sua própria vida, como por exemplo, se ela tem de transgredir o Shabat para salvar a sua vida ou salvar a vida de outra pessoa, obviamente ela está permitida para isso. Se ela tem de transgredir as leis com relação ao alimento kasher para salvar a sua própria vida ou de outra pessoa, ela também está permitida para fazer isso. Mas quando ela tem de transgredir adulterando a sua esposa, ou transgredindo, adorando outros deuses, ou ainda assassinando uma outra pessoa, neste caso a vida dela não é tão importante quanto manter estas regras absolutamente necessárias na cultura judaica. Por fim, algo que é muito curioso é que apesar de a cultura judaica e a religião judaica compreenderem o sexo de uma forma bastante realista, e também muitos sábios rabínicos abordarem sobre esse tema com bastante extensão em várias obras tradicionais, existem muitas culturas judaicas ainda nos dias de hoje que entendem o sexo como sendo um tabu bastante grande. E muitas vezes as questões relacionadas ao sexo não são abordadas
por comunidades tradicionais religiosas, e mais especificamente ainda aquelas comunidades que são mais fechadas, chamadas de judeus Haredi, ou muitas vezes conhecidos também pela mídia como sendo judeus ultra-ortodoxos. E nestes casos nós temos algumas problemáticas que surgiram, até mesmo de uma forma mais recente, que foi noticiada até mesmo em alguns jornais dentro do Estado de Israel, que conta-se de que aconteceu já algumas vezes de que determinadas mulheres, após estarem casadas, tiveram problemas para engravidar. E houve casos até mesmo de que mulheres, após 3 anos de casamento, elas simplesmente não conseguiam ter filhos. E depois de se fazer uma consulta no médico, se descobriu de que essas mulheres, pelo fato de não haver uma educação sexual nessas comunidades, após 3 anos de casamento, elas ainda eram virgens. E isso é algo muito curioso, porque apesar de esse tema de ser muitas vezes tratado com bastante realidade dentro da cultura judaica, ainda existem muitas comunidades judaicas que consideram o sexo como um tabu que quase não é abordado. E por conta disto, ainda existe muita desinformação sobre a conduta sexual dentro da religião judaica, ainda nos dias de hoje, mais especificamente nessas comunidades fechadas. Com isto, então, nós compreendemos um pouco mais sobre como que a cultura e a religião judaica entendem as relações sexuais, que em síntese é algo que faz parte plena da biologia humana e algo que também faz com que nós nos aproximemos mais de Deus como sendo verdadeiramente a imagem de Deus. Então, sem sexo, uma pessoa acaba não conseguindo atingir a sua própria santidade em sua vida. Com isto, eu agradeço muito a todos os que acompanharam esse vídeo até aqui. Outras perguntas também que podem surgir nesse tema com relação à sexualidade, vocês podem escrever aqui também embaixo na aba de comentários aqui do YouTube. Também aqui, deixando apenas como uma nota, houve alguns inscritos aqui do canal que fizeram perguntas relacionadas a temas que eu abordei aqui lá no contato da lojinha do professor. E lá não é o lugar adequado para se fazerem perguntas relacionadas aos temas que temos aqui. Para se fazer perguntas, então, para aqueles que querem respostas sobre os temas que eu abordo aqui nos vídeos, façam sempre aqui embaixo, na aba de comentários do próprio YouTube. E também procurem evitar um pouco se utilizar o Facebook, porque normalmente o Facebook é uma rede social que eu acesso poucas vezes, mas ainda comumente para poder postar os vídeos que eu lanço aqui no canal. Mas a prioridade de respostas, elas são sempre aqui do YouTube. E ainda a prioridade primeira, antes mesmo do YouTube, são as respostas aos estudantes que apoiam os trabalhos aqui no canal. Então, em primeiro lugar, ficaria então o WhatsApp como sendo a prioridade de respostas exclusiva dos apoiadores. A prioridade secundária seria dos comentários aqui no YouTube. A prioridade terciária seria então os comentários lá do Facebook. Então, por vezes, é que eu demoro de 5 a 6 dias, às vezes até uma semana para poder dar uma resposta, mas é porque eu acesso muito pouco as redes sociais como o Facebook. Então, mais recomendável mesmo é que elas sejam feitas aqui no YouTube, que daí vai ter uma possibilidade maior de haver resposta para suas questões. Mas aqui também salientando de que o canal, como vocês podem observar, ele está gradativamente crescendo. Então, apesar de eu fazer a leitura, procurar fazer de todos os comentários que vocês elaboram aqui, por vezes eu não consigo ter tempo suficiente e atenção como eu gostaria para responder a todas as perguntas. Mas as perguntas que são mais complexas eu quero também abordar aqui com vocês na série Professor Responde, porque existem muitas perguntas bastante interessantes que vocês fazem, que por vezes são perguntas que muitas outras pessoas também podem ter. E assim eu quero utilizar a série Professor Responde para também trazer respostas a essas perguntas. Mas lembrando que a prioridade é sempre mais exclusiva dos apoiadores aqui do canal, que tornam todo esse trabalho possível. E por conta disso também é que eu convido para aqueles que ainda não são apoiadores, que querem ajudar que o canal se desenvolver e crescer cada vez mais, conheçam ali então a plataforma do Apoia-se, para estarem aqui ajudando o canal a se desenvolver mais gradativamente para que cada vez os conteúdos sejam feitos com maior qualidade e também com mais constância. Para aqueles também que querem ajudar o canal de outras formas, como na lojinha do professor, adquirindo produtos exclusivos, também convido a conhecer ali, que está o link aqui embaixo do vídeo também, para conhecerem a lojinha do professor. Lembrando que agora, no dia 10 de dezembro do ano que nós estamos, de 2017, vai haver o primeiro sorteio aqui do canal de uma camiseta da lojinha do professor. Então não percam que o sorteio vai ser agora nesse próximo domingo, que eu vou lançar aqui então, que estão participando desse sorteio, todos aqueles que são os apoiadores aqui do canal, que é uma forma de eu estar agradecendo por essa ajuda
e também por fazerem com que esse trabalho se torne possível. Com isso eu vou ficando por aqui e nos vemos até o próximo vídeo.